Não. O meu nome é Cláudia Carocha. Estamos aqui hoje juntos para este evento Funding Climate Action, um evento elaborado e organizado pelo AT Climate Geek Hub Portugal, composto pelas instituições da BGI, Lisboa Inova e FCT Nova, e juntámos aqui para não só debatermos um pouco este tópico do Funding Climate Action, mas também conhecer um bocadinho o que é o Climate Geek em Portugal e que formas é que existem para interagirmos com o mesmo. Desta forma, e indo percorrendo um bocadinho a agenda, iremos primeiro ter aqui um painel sobre financiamento da ação climática, em que iremos contar aqui com um painel de discussão entre entidades implementadoras de ações e entidades financiadoras de iniciativas de ação climática. Depois iremos ter aqui um pequeno coffee break e de seguida iremos ter uma sessão sobre o modelo de comunidade do AT Climate Geek, onde iremos contar com a apresentação diretamente do Climate Geek e por fim iremos ter uma sessão de encerramento sobre o AT Climate Geek Hub Portugal e como é que se pode interagir com o mesmo. Desta forma, iremos então dar sessão à primeira sessão deste evento, o debate entre estas entidades implementadoras e entidades de financiamento. Para isto, iremos contar com entidades implementadoras com Cláudia Sisti, da área de financiamento e gestão de financiamentos da Câmara Municipal de Torres Vedras, e com Nuno Serra, presidente do Food for Sustainability, e como entidades financiadoras, iremos contar com Rita Casimiro, diretora de aceleração da MEIS. E para a moderação, iremos contar com Gonçalo Amorim, CEO da BGI Building Global Innovators. A todos os participantes, eu convido-vos a participarem também neste debate. Iremos ter aqui primeiro um momento de discussão entre os panelistas e, por fim, iremos ter aqui um momento também para os participantes colocarem questões. Se tiverem alguma questão durante o debate, por favor, coloquem no chat e no final nós iremos não só ler todas as questões, mas também terão a oportunidade para ligar os microfones e colocar diretamente. E então iremos dar início e passo então a palavra ao nosso moderador, Gonçalo Amorim, para começar este debate. Muito obrigada. Muito obrigado, Cláudia, pela simpática apresentação e explicação aqui da agenda de trabalhos para hoje à tarde, no âmbito desta sessão do Climate Geek. O meu nome é Gonçalo Amorim, sou fundador e CEO da BGI, como a Cláudia referiu. Muito obrigado pela organização deste excelente painel que me incumbe a mim o prazer de moderar. Portanto, preparamos aqui algumas ideias que julgo que são não só esclarecedoras, mas que podem também ser mobilizadoras. Tudo que fazemos na BGI procuramos, no fundo, articular, alinhar, preparar agendas de colaboração com os vários parceiros e que não poderia deixar de ser, neste caso, também vamos tentar deixar algumas ideias para reflexão e trabalho futuro, quiçá, para 2022 em diante. Portanto, só enquadrando então aqui o tema, financiamento, portanto, nós intitulamos esta sessão como Funding Climate Action. Todos sabemos hoje que o mundo está aqui numa encruzilhada muito complexa. Os fenómenos de alterações climáticas estão cada vez mais à porta, estão a causar muitos danos na economia, muitos prejuízos na economia e apenas vão acelerar nos próximos anos. No caso do alimento, que hoje também se fala, por exemplo, que está muito em voga, a questão da sustentabilidade alimentar, sabemos que o alimento que nós consumimos no dia-a-dia tem um custo. Recentemente foi feito um estudo também pela Rockefeller Foundation, nos Estados Unidos, em que se refere que o custo do alimento, em média, é 3 vezes superior àquele que nós estamos a pagar. O que isto quer dizer é que temos uma situação, não só do ponto de vista de produção insustentável, como temos do ponto de vista até de economia, de algumas ameaças sistémicas ao nosso modelo de funcionamento, desde logo porque as externalidades negativas associadas a muita da nossa atividade económica não é refletida no verdadeiro preço daquilo que nós pagamos no dia-a-dia pelos bens e materiais, matérias que consumimos e serviços também. Temos connosco então um conjunto de stakeholders, que a Cláudia já referiu, temos câmaras municipais, temos fundos de investimento, já vamos falar um bocadinho mais também nesse assunto, aceleradores,
orientados aqui para impacto, e temos também, no fundo, um laboratório colaborativo que está muito focado também na questão da sustentabilidade agroalimentar. Em termos de, neste momento, desenvolvimentos, tivemos, há semanas atrás, terminou há poucas semanas, a COP26, que foi, como muitos dizem, uma grande desilusão. Eu diria que o ponto positivo da COP26 é que, pela primeira vez, todas as nações mundiais reconhecem que, no fundo, a neutralidade carbónica não será possível atingir-se a não ser que olhemos para as emissões oriundas no fundo, dos combustíveis fósseis. E pela primeira vez a questão do fóssil surge em cima da mesa como temos de terminar com a dependência nos combustíveis fósseis. Apesar de o carvão ter ficado, enfim, de alguma forma de fora, a COP26 pela primeira vez assume-se como uma aposta das várias nações mundiais para acelerar o Acordo de Paris e, no fundo, mantermos ou garantirmos que os modelos de desenvolvimento que vamos adotar garantem, no fundo, esta barreira de não ultrapassar 1,5 grau no limite de 2 graus da temperatura do planeta. Também foi acordado que o financiamento verde tem de ser criados novas ferramentas para financiar a nossa economia, esta transição económica, e para isso vão ser criadas muitas linhas de financiamento, muitas formas de financiar esta transição. Estamos a falar de mais de 130 trilhões, ou seja, 130 mil milhões de dólares para chegarmos a uma economia neutra do ponto de vista de carbono ou de emissões de gases de efeito de estufa, e acordaram também que os países vão ser mais transparentes, mais honestos, mais sinceros na medição dos seus gases de efeito de estufa, e que também precisamos de ferramentas menos greenwash, como eu diria, não é? Recordo-me agora da anedota de que até chegarmos a um modelo em que um maço de tabaco dizia o tabaco mata, portanto fumar mata, foram dezenas e dezenas de anos a tentar evitar, pelos fabricantes de tabaco, evitar que isso fosse uma realidade, e o mesmo precisamos de fazer agora relativamente a estes assuntos, sob pena de destruirmos a nossa própria casa, que é o planeta Terra, e não temos alternativa. Portanto, com este introito, que temos um desafio enorme, temos algumas ferramentas já estão desenhadas pelas Nações Unidas nos últimos acordos internacionais, nomeadamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS. É uma ferramenta que já existe e está à disposição de todas as empresas, de todas as entidades públicas, para, no fundo, quantificarmos de uma forma com vários objetivos, 17 objetivos, de uma forma muito tangível, o nosso impacto positivo ou negativo. Lá está nas tais externalidades negativas que não estão refletidas na economia conforme a conhecemos hoje, mas que as organizações podem começar a medir o seu impacto positivo ou negativo. Eu deixaria então a primeira questão no ar para os nossos participantes do painel, se calhar começando aqui pela Cláudia, em termos de a sua perspectiva, em termos enquanto Câmara responsável, uma Câmara Municipal Torres Vedras, que é extremamente dinâmica e que tem vários projetos em curso, qual é que é, na sua perspectiva, o papel de uma Câmara neste enquadramento mais macro? Como é que nós podemos dar o exemplo para convencer outras, eventualmente, a seguirem os nossos passos? Passos são esses neste desenvolvimento sustentável, tal como preconizado pelas Nações Unidas. Cláudia. Pronto, os municípios claramente são entidades que se colocam num papel fundamental no combate às alterações climáticas, isto pelas competências que têm. E a sua atuação é transversal, portanto, em vários âmbitos. Certamente, nos primeiros referidos sobre a questão da alimentação,
Pronto, eu vou dar alguns exemplos de programas e de candidaturas que estamos a implementar e que visam, portanto, o combate às alterações climáticas, ou pelo menos aos efeitos. O primeiro é o Programa de Sustentabilidade na Alimentação Escolar, que é o projeto que chama-se Biocantinas. É uma rede de transferência do programa Urbact, cujo líder é o município de Moin-Sartoux, em França, e visa implementar boas práticas para a alimentação escolar sustentável, com refeições 100% bio, e também com um importante papel de sensibilização ao combate ao desperdício alimentar. Em 2019 foi reconhecido pela Comissão Europeia como uma das melhores práticas para ajudar ao alcance do objetivo do ODS na categoria Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis. Tem 4 eixos estratégicos, pronto, estamos a falar de um universo de cerca de 6.000 refeições diárias, portanto são 65 jardins de infância, primeiro ciclo, secundário, e portanto visa o contato direto com os produtores, seguindo os princípios da agricultura biológica, através do programa Biohorta, a aquisição de produtos a granel, promovendo as cadeias curtas, e a confecção através de parcerias com as IPSS. Este, digamos, é no âmbito da alimentação escolar, é um dos nossos programas que tem mais impacto ao nível de direto e diário, mesmo ao nível de sensibilização, sobretudo dos alunos e também de toda a comunidade escolar, exatamente para temas tão relevantes como o desperdício alimentar. Cláudia, só uma questão, se me permitir, conseguem neste momento abastecer todas as IPSS escolas, estas 6.000 refeições, conseguem abastecer com produtores locais? Portanto, as IPSS ajudam na confecção. Mas o que não é só o conseguir, é de facto ter uma produção que visa ser quilómetro zero. Também o Concelho de Torres Vedras é muito conhecido pela produção agroalimentar e, portanto, o objetivo é que as escolas do Concelho sejam as refeições sejam fornecidas pelos produtores locais, com princípios de agricultura sustentável e tendo em atenção, pronto, esta parte de sensibilização com as biohortas escolares e as mini-hortas, que também ajudam os alunos a ter uma outra percepção do que é a produção alimentar. E também a promoção de refeições, Cláudia, só para estamos a falar 6.000 vezes 365 dias por ano, estamos a falar de muitas toneladas. Têm quantificado esta quantidade em termos de tonelagem de alimento que é produzido localmente e, no fundo, afunilado para estas diversas escolas localmente? Quantificado não, acho que havia uma candidatura com a FCTI para quantificar o desperdício alimentar. Portanto, os alunos, no fim das refeições, mas isso durou só alguns meses, no fim das refeições, como tinham que eles próprios deitar fora o que era o desperdício, quantificava-se este papel das escolas na transmissão do que são os objetivos do ODS é muito importante, de facto. Claro. E pronto, e depois é hábitos alimentares saudáveis, não é? Portanto, aumento da atividade física, pronto, uma série de... Depois, o outro grande desafio que temos é claramente o do parque edificado, mas se calhar ainda antes disso ia falar da iniciativa, portanto, da candidatura que foi selecionada agora o município. A candidatura chama-se Torres Vedras Going Carbon Neutral, para um instrumento de financiamento que se chama EUCF, European City Facilities, que visa conceder apoio financeiro a autoridades locais para a concessão e desenvolvimento de conceitos de investimento relevantes para o acesso a fontes de financiamento na área da eficiência energética e das energias renováveis.
E esta tem sido uma candidatura que tem-nos colocado muitos desafios, exatamente porque os municípios estão menos habituados a pensar em termos de investimento e de redução de custos e de angariação também de parcerias privadas, sobretudo na área da energia, e portanto tem sido muito interessante trabalhar com as várias divisões neste projeto. O projeto se estrutura através de 3 eixos, é muito ambicioso, tinha um horizonte temporal até 2050. O primeiro era apoiar a constituição de uma comunidade de energia renovável no território de Torres Vedras. Portanto, tendo em vista a redução do consumo energético e das emissões do GEE, portanto, do gás de efeito de estufa. O segundo eixo era a otimização da gestão energética dos edifícios municipais. Que o grande desafio dos próximos anos vai ser claramente a melhoria na gestão do parque edificado municipal. Tendo em vista a melhoria da eficiência energética através da monitorização dos consumos e da produção de energia para os edifícios e para a envolvente, e adotando sistemas do tipo Building Management System ao nível do município. E o terceiro, que se cruza com os outros dois, é o desenvolvimento de um novo modelo de transporte público rodoviário para territórios de baixa densidade, baseado em percursos de transporte flexível, ou seja, on demand, realizados para veículos elétricos e suportados por uma aplicação informática. E uma rede de postos de carregamento alimentados pela SER, portanto, pela Comunidade de Energia Renovável, e complementado, portanto, a este sistema mais, digamos, capilar, e depois complementado por percursos estruturantes efetuados para veículos pesados movido a hidrogênio verde. Hidrogênio verde, que, portanto, é também das apostas do município, é o hidrogênio. E fui selecionada agora nas agendas mobilizadoras exatamente o projeto do hidrogênio em Torres Vedras. Portanto, o cruzamento destes 3 eixos, a comunidades de energia renovável, a gestão dos edifícios municipais e a implementação de um sistema de transporte público rodoviário, digamos que quase que agrega uma aposta que vai ser o desafio até 2030, até 2050. Do ponto de vista dos edifícios, pronto, certamente o município, como tem um parque e herdou agora, por causa da descentralização, todas as escolas do segundo e do terceiro ciclo do concelho, que portanto são escolas grandes com muitos alunos, e também, sempre pela descentralização, herdou os edifícios da saúde, portanto os centros de saúde, tem claramente uma perspectiva. Desculpe interrompê-la. O hidrogênio verde que falava, o projeto no âmbito do PRR, é o que é liderado pela REN, correto? Não, é o liderado pela EFASEC. A EFASEC, muito bem. EFASEC, é o H2 Driven, correto? Sim, é do Agendas Mobilizadoras. Sim. Digamos que a parceria, a maioria são empresas privadas. O município, digamos que foi impulsionador no início do ano passado portanto, como cluster ligado ao hidrogênio. Sim. Sim, muito bem. E por causa este projeto do European City Facilities também se apoiou muito nos parceiros que tinha também no projeto do hidrogênio. Pronto, em relação aos edifícios, é claramente o desafio do próximo quadro comunitário, do PT 2030, também o PT 2030 foca no Objetivo Estratégico 2 do Portugal Mais Verde, a necessidade de promover a eficiência energética, a redução dos gases de efeito de estufa e a eletrificação, portanto as energias renováveis, como ponto focal, como objetivo prioritário para a redução dos gases de efeito de estufa. E claramente aqui a quantidade de trabalho vai ser enorme, porque os edifícios em si municipais, em primeiro lugar, são edifícios antigos, são edifícios que padecem de aquela casística da pobreza energética.
Portanto, o conseguir otimizar a gestão energética dos edifícios vai ser uma tarefa hercúlea, sem dúvida, e onde os financiamentos, e aqui certamente muito atrativos são os financiamentos tipo o modelo ESCO, os contratos de performance energética serão certamente a forma mais, digamos, estratégia win-win de poder implementar estes investimentos. Se bem que do ponto de vista da eficiência energética são na maioria obras de construção civil, não é? Porque se trata de implementar intervir na envolvente opaca dos edifícios, no isolamento térmico, nos vãos envidraçados, portanto, ali não teremos certamente o apoio das empresas privadas. Mesmo assim, do ponto de vista depois da eletrificação e da utilização de energia, certamente o modelo ESCO do Energy Performance Contracting, sobretudo nas escolas, porque as escolas, como têm 3 meses por ano, portanto, pronto, julho, agosto, setembro, julho, metade de junho até metade de setembro, que é o pico do sol, não é? O pico do calor, têm a possibilidade de se tornar produtores de energia para os edifícios envolventes. Aliás, este estudo de viabilidade económica financeira, que foi financiado no âmbito do EUCF, identifica exatamente 5 SERs, portanto, relativamente pequenas, onde as escolas têm um potencial enorme, exatamente porque têm esta possibilidade de poder vender energia. Mas onde, sobretudo, só ao nível de edifícios municipais se tem uma poupança enorme ao nível de utilização de gasto energético e, portanto, tem claramente todo o interesse em ser implementado. O próprio estudo de viabilidade económica ou financeira também aponta para todas as dificuldades, não é? Portanto, há também uma importância muito grande na formação e qualificação dos técnicos das autarquias para que esta mudança seja possível, porque ainda, apesar de tudo, é um trabalho tão grande que exige um corpo técnico muito qualificado. E nisso, sobretudo, os municípios pequenos, não é? Como o nosso, não é? Um município com muitos habitantes. Estávamos a falar de 70 mil habitantes, não é, Cláudia? Sim, 70 mil habitantes. 70 mil habitantes. Sim. Se pudéssemos só aqui enquadrar os desafios que neste momento têm, portanto, já reparei que têm muitos projetos aprovados e desde já os nossos parabéns, por isso é que eu julgo que é muito interessante ter aqui o município de Torres Vedras representado, porque é uma das autarquias mais dinâmicas e lá está, porque se calhar não é das maiores, seguramente não é das maiores, mas se calhar porque são experiências controladas, conseguem fazer as coisas com outra agilidade. Em que setores? Já falamos dos edifícios, já falamos da energia, já falamos da mobilidade elétrica, hidrogénio, já falamos da alimentação. Que área é que sente que ainda, enfim, produtoras de carbono, áreas produtoras de carbono ou de impacto ou de gases de efeito de estufa, que áreas é que ainda sentem que ainda têm de ser trabalhadas? Se olhássemos com uma lógica sistémica para as emissões do município, do espaço territorial, o que é que fica de fora ainda? Os edifícios municipais é certamente o eixo onde se tem que intervir de forma mais tematizada. O município está a implementar agora a atualização do Plano de Ação de Energia Sustentável e Clima para 2050, que, portanto, está inserido no Pacto dos Autarcas, não é? E exatamente fornece também informações sobre a matriz de utilização de energia e formas e medidas para reduzir as emissões de CO2. Ao nível de clima, certamente, o problema são também as medidas de mitigação, portanto, nós temos temperaturas extremas, as ondas de calor e depois a parte da costa, não é? Portanto, os eventos extremos na costa
que também tem que ser uma área onde já foi no PT 2020, já financiámos bastantes intervenções costeiras, mas será certamente também no PT 2030 e no PVR um bocadinho menos, porque não é esse o objetivo, mas também terão que ser ali as intervenções. Pronto, e depois a parte dos recursos hídricos também e da gestão da água. Ali é mais o SMAS, não é? Que tem este ouro, mas onde certamente, assim como na energia, a otimização da gestão da água, os cadastros, a melhoria dos cadastros, é assim, é uma coisa tão básica, mas que ainda há tanto para fazer. Há muita coisa. Que, Desde logo, muitas vezes, até monitorizar o próprio consumo, porque são muitas vezes redes antigas que se perdem, o que se chama NRW, Non-Revenue Water, ou seja, nem sequer se sabe para onde é que perdemos água, não é? Muitas vezes. Sim, certamente. E Cláudia, aqui, só, muito rapidamente, para terminar, vocês são um município muito ligado ao setor primário, como já referiu, é inegável, é inevitável, Torres Vedras é um conhecido produtor enfim, da região de Lisboa, da grande região de Lisboa, é um abastecedor portanto, nutrientes, de alimento. Os vossos agricultores têm sofrido direta ou indiretamente os impactos destas ondas de calor, destes fatores extremos de temperaturas, seja geadas, seja ondas de calor? Tem havido muita preocupação ou ainda não há grande preocupação nesse sentido? Eu acho que todos já estavam a sentir isso, e sobretudo quem trabalha na agricultura ou nas florestas, as alterações climáticas já é uma realidade já há muitos anos. O setor da floresta também sente imenso as consequências das alterações climáticas. E é exatamente por causa disso que há 2 anos, se não me engano, o município também, digamos, foi impulsionador de um laboratório colaborativo que se chama Smart Farm Collab, exatamente para a inovação digital na agricultura. Portanto, disseminar o uso da agricultura digital, sobretudo nas pequenas e médias explorações agrícolas, é que este era de facto o foco deste laboratório colaborativo, para a criação de sistemas inteligentes que promovam a utilização inteligente dos recursos. Portanto, a rede inteligente, o conseguir localizar e fornecer tudo que é adubos e fertilizantes da forma menos impactante possível. Depois, aumentar o acesso à produção e informação, sobretudo dos agricultores, porque é um setor onde também a formação não é do mais alto nível, e o laboratório colaborativo com sede em Torres Vedras, de facto, queria ser uma ponte com o tecido de produtores agrícolas, não tanto as estufas, porque as estufas já é um setor mais evoluído tecnologicamente, onde o Smart entra já há muitos anos na gestão da produção, não é? Portanto, as estufas que abrem, fecham, se controlam com telemóveis, é a ordem do dia. Agora, toda a restante produção, sobretudo a viticultura e a fruticultura, ainda está longe disso. E é fundamental, mas ainda é um caminho a traçar. Portanto, o fato de existir projetos não quer dizer que depois o impacto seja imediato, porque, de facto, os impactos... Mas o caminho faz-se andar, não é, Cláudia? Pelo menos os problemas estão identificados. Eu estava aqui, mesmo antes de passar, e a seguir eu gostaria também de ouvir a Rita, mas antes de passar aqui a palavra, Cláudia, o que é que é absolutamente fascinante ouvir-vos, porque dá a ideia que vocês estão a ter uma abordagem que nós chamamos de uma lógica de inovação de sistema, não é? Systems Innovation Approach, ou seja, a Câmara está a cobrir, a vossa autarquia está a cobrir de A a Z tudo aquilo que é não só o seu
perfil de produção, que são inevitavelmente um produtor primário, nos casos mais sofisticados, como está a dizer, mas também estão a cobrir aqui as questões da água, com o Smart Farm Collab, conhecemos muito bem, o professor Jabarata, etc. Toda a equipa. Aliás, devo dizer, tivemos recentemente aprovados em conjunto também com a CAP portanto, um Digital Innovation Hub, portanto, um polo de inovação digital, e vamos trabalhar estas temáticas de conversão massiva de agricultura intensiva em agricultura biológica e sustentável. Portanto, é um tema que estamos a tratar e que muito em breve iremos candidatar também a um processo europeu. Mas em termos de DNA, Cláudia, olhando para a sua autarquia, o que a diferencia, ou seja, vocês já são diferenciados nesta abordagem porque não só falam sobre as coisas, mas sobretudo fazem aquilo que nós gostamos, que é, estão a fazer as coisas. Porque muita gente fala das coisas, mas depois fica tudo pela conversa, não é? Portanto, são moléculas de ar que depois se perdem. Mas vocês estão a fazer o que é, estão a trilhar um caminho de uma forma muito tangível e com uma grande coragem. De onde é que vem essa vontade, essa orientação estratégica, de onde é que parte? Bom, nós tivemos um presidente que foi uma pessoa muito especial, não é? Isso todos reconhecem. Foi uma perda terrível recentemente. É verdade, mas sem dúvida que muitos dos projetos que se fizeram nos últimos anos foi também de uma vontade muito férrea de um presidente que também sabia claramente onde é que era o caminho da sustentabilidade e, portanto, ir à procura do que são as ideias mais inovadoras e que têm mais importância para o setor local, não é? Reconhecer também que este processo é muito colaborativo, portanto, precisamos das universidades, precisamos dos collabs, precisamos de uma abordagem, lá está, do Systems Approach, portanto, não é nós conseguimos fazer tudo dentro de portas. E pelos vistos tem uma equipa para isso, porque a Cláudia também é uma pessoa que me parece ser bastante técnica e no fundo consigo ter uma equipa que é capaz de abarcar estes desafios, porque muitas das coisas que estamos a falar para muitas autarquias por este país fora ainda estão a gatinhar, ainda estão a dar os primeiros passos no sentido certo, mas ainda há muito que fazer. Há muitas autarquias que fazem excelentes trabalho, nós por acaso só vemos autarquias muito mais à frente de nós, Cascais, Vila Nova de Gaia, onde pronto, estamos a milhas, nós nem chegamos aos calcanhares. Nem. E agora, a colaboração com as universidades é fundamental. Isto, apesar das nossas intenções, sobretudo nas candidaturas do Horizonte Europa, o Horizonte 2020, ou agora nestas do LIFE, não é sempre fácil. Nós não temos assim tanta facilidade em conseguir construir depois propostas que sejam... Não é assim... Não é assim tão fácil, não é assim tão fácil. Mas recorrem a recursos internos para as preparar? Sim, mas, por exemplo, no Horizonte 2020 e Horizonte Europa são claramente com outras entidades, nós não temos, exato, no LIFE ainda não vamos concorrer, e com grande pena, as que abriram agora. Mas é muito importante este trabalho conjunto, sobretudo no combate às alterações climáticas e no tudo que tem a ver com adaptação climática. A colaboração com as universidades é fundamental, porque há uma série de questões extremamente técnicas que, de facto, sobretudo na área da energia, onde pronto, conhecimento e já ter tido outras calls no Interreg, por exemplo, nós não tivemos nenhuma, mas onde este know-how é fundamental e nós estamos sempre à procura de parceiros que nos ajudem a chegar mais longe, porque sozinhos não conseguimos, não é? Também porque é uma Câmara pequena no nível também de recursos humanos e sobretudo na área da energia, precisa de um reforço e também agora vai haver também programas de reforço mesmo de equipas para criar departamentos de energia, exatamente porque se identifica que sem
uma capacidade interna qualificada, não se consegue fazer a mudança para a neutralidade carbónica de 2030 nem 50, portanto é muito importante isso. Muito bem. Já voltaremos à questão, à Cláudia, nomeadamente nas questões de financiamento da transição. Agora gostaria de apresentar a Rita. A Rita é diretora do Programa de Aceleração da MAISE. Eu gostava de passar a palavra à Rita, que se apresentasse e que, no fundo, nos dissesse o que é a MAISE, qual é a sua missão, qual é o seu objetivo e o que é que tem feito neste âmbito dos ODS, através dos seus investimentos, porque tem um fundo de capital de risco associado à aceleração de startups de impacto. Portanto, Rita, o palco é seu. Diga-nos, tell us all about impacto destas ventures, destas novas startups que vão mudar o mundo para melhor. Claro, obrigada, Gonçalo. E Cláudia, parabéns pelo trabalho que estão a fazer. Eu não conhecia, confesso, e estou muito impressionada mesmo. É mesmo impressionante, parabéns. Então, a MAISE é uma empresa de investimento de impacto criada em 2013 pela Fundação Carlos Gulbenkian. Portanto, temos uma relação muito próxima, embora sejamos independentes, mas estamos muito próximos com a Fundação. E na altura fomos criados para começar a desenvolver este conceito de investimento de impacto, ou seja, tentámos criar aqui um mercado que trouxesse para a resolução dos problemas sociais e ambientais algumas abordagens de mercado, porque era uma tendência que já estava a acontecer em vários países, Inglaterra, Estados Unidos, pronto, Itália, França, e fizemos algum trabalho de criação de mercado no início e hoje em dia temos 4 áreas de atuação. Trabalhamos com o setor público, com câmaras municipais, por exemplo, mas também com entidades mais centrais. E o grande objetivo é apoiar estas entidades públicas a inovarem, por assim dizer. Portanto, não só ajudar no processo de encontrar soluções inovadoras para os problemas que têm na sua atividade de resolver os problemas que têm, pronto, de se tratar, não é? Tanto a nível social como ambiental. Portanto, trabalhar aqui a este nível de encontrar soluções inovadoras, mas também trabalhar, por exemplo, a nível de instrumentos financeiros que sejam inovadores. Portanto, as soluções às vezes não passam só pelas tecnologias aplicadas, mas podem passar por trazer abordagens como os chamados títulos de impacto social, que é um instrumento que nós usamos bastante, ou até trazer abordagens de trabalho que estas entidades possam adotar internamente para melhorar o seu trabalho. O nosso objetivo a trabalhar com o setor público é muito a tentar trazer maior eficiência na alocação de recursos, mas também eficácia na entrega de serviços. E, portanto, também temos alguns projetos com entidades do setor público focados, por exemplo, em gestão de dados, gestão de processos internos, recolha de dados, monitorização, para que possa, em si, pronto, informar as várias atividades. Tivemos aqui um momento em que a Rita depois foi abaixo. Rita, acho que ficou sem... Já está. Desculpa, já está. Eu não sei porquê, estava a ver, mas o quadro não foi abaixo. Muito bem. Desculpa. Pronto, estava a falar do nosso trabalho de setor público, portanto, a nível de data management, pronto, na área de sistematização de dados, que é uma área que as várias entidades públicas também precisam de evoluir, tanto a nível de sistemas como criar habituação, por assim dizer, e saber o que recolher e como usar essa informação. Isso é uma área do setor público. Trabalhamos também com empresas maiores, portanto as ditas corporates, e a nível de empresas corporates, as empresas, portanto, são responsáveis por muitos dos problemas que temos, naturalmente, e também são uma grande componente da solução. Portanto, as próprias empresas já perceberam que precisam de evoluir, precisam de se tornar mais sustentáveis, precisam de se tornar mais inclusivas nas suas abordagens, isto porque o mercado o diz, portanto, tanto a nível de consumidores, cada vez mais os consumidores são mais exigentes e exigem que as empresas tenham a tal responsabilidade social
mas os próprios consumidores no momento de decidir o que comprar estão cada vez mais a optar por opções mais sustentáveis, o que é uma indicação que as empresas precisam de criar esses produtos que também ir ao encontro e precisam de se inovar internamente. A nível de colaboradores internos, portanto, na sua equipa interna, os colaboradores cada vez mais querem sentir-se parte de um propósito maior e querem sentir-se parte de um projeto que cria impacto positivo. Portanto, e as empresas obviamente têm o grande desafio e a prioridade de reter talento, porque obviamente é disso que dependem para continuar a sobreviver e, portanto, são estimulados pelas suas próprias equipas internas para se tornar mais sustentáveis. E depois, do ponto de vista de investimentos, também há uma certa pressão cada vez mais imposta pelos investidores para um filtro a nível de impacto positivo, e os investidores cada vez mais têm os incentivos para alocar financiamento em empresas e oportunidades de financiamento que criem um impacto positivo. Portanto, as empresas precisam de se inovar a nível daquilo que estão a entregar e o seu propósito para existirem, para estarem no mercado. Precisam também de criar os sistemas para poder monitorizar aquilo que fazem do ponto de vista de impacto, tanto para contabilizarem o impacto negativo que criam, porque todos nós, quer dizer, se basta viver, não é? Estamos a criar algum impacto negativo. Todos nós temos algum lixo, criamos algum lixo, mas o importante é que depois o impacto positivo que as empresas criem acabe por ser superior ao negativo, e portanto há aqui um grande desafio também a nível de medição do impacto, comunicação deste impacto. Portanto, todo este tema da transparência é extremamente importante quando falamos dos ODS, e portanto a nível de empresas corporate também temos vindo a trabalhar com algumas empresas neste sentido. E depois temos uma terceira área que é focada, ou seja, duas áreas que são a terceira e a quarta, focadas no mundo das startups. Por um lado, atuamos enquanto investidores, temos um fundo de capital de risco de 46 milhões de euros para investir em startups de toda a Europa que estejam a criar empresas, portanto, modelos inovadores que tenham como premissa resolver um problema, uma vez mais, social ou ambiental. Muitas vezes quer dizer, eles estão obviamente ligados, não é? Uma empresa que está a resolver um problema social, como por exemplo o envelhecimento ativo, está focada a promover o envelhecimento ativo. Se essa empresa, por mais que não esteja focada a resolver um problema ambiental, convém ter práticas de sustentabilidade bem feitas. E do outro lado a mesma coisa, uma empresa que esteja focada a reduzir o desperdício alimentar, por exemplo, tem que estar focada num problema ambiental, convém ter práticas internas, tanto de comunidade, como tratamento dos seus colaboradores, etc., portanto, socialmente positivas. Portanto, as duas não se distinguem, o que as distingue é qual o seu propósito, qual é o problema que as startups ou que estas empresas estão a tentar resolver. E, portanto, neste caso, somos generalistas no tipo de investimentos, mas é muito importante para nós que as empresas em quem investimos tenham esta ambição, ou seja, tenham muito bem definido o mercado que estão a servir, portanto, o problema, mais uma vez, social e ambiental que estão a focar-se, e que a solução seja inovadora e escalável. Portanto, o termo startup vem precisamente estarmos a investir em inovações, mas também escaláveis, e normalmente esta componente tecnológica, é muito importante para permitir esta escalabilidade. Portanto, enquanto fundo de capital de risco, esta é uma premissa importante. E lá está, o capital de risco é apenas uma fonte de financiamento para promover este aceleramento todo que nós precisamos na economia. Há muitas outras abordagens extremamente importantes. Portanto, como eu falava, temos esta terceira área, que é investir nestas startups, e a quarta, muito também focada em startups neste mesmo grupo, mas focada em providenciar apoio não financeiro. Portanto, é a área da aceleração em que nós trabalhamos com estas equipas que estão a desenvolver estes novos modelos e precisam naturalmente não só de apoio financeiro, mas também de apoio não financeiro. Precisam de acesso a uma rede de contactos que os permita, que permita reforçar a rede que eles têm nos novos mercados que estão a explorar. Precisam de acesso a perceber os mercados internacionais para os quais querem expandir. Precisam de acesso a experts em várias áreas, seja desenvolvimento de produto, seja investimento, seja
talento e gestão de recursos humanos, portanto, precisam de acesso a uma série de recursos que, enquanto equipa pequenina que está a começar a sua caminhada num mundo bastante desconhecido, que é o de criar-se um modelo inovador, não tem, e portanto nós enquanto Maze tentamos, agora dando só um passo atrás, uma vez que já expliquei estas 4 áreas com intervenientes bastante diferentes, o que tentamos fazer com esta abordagem relativamente diferente nas várias áreas, mas com um objetivo comum sempre, que é olhar para os problemas ambientais e sociais como problemas enormes que apresentam oportunidades económicas muito, muito grandes. E, portanto, o que nós nos focamos é, vamos resolver os problemas, mas trazendo aqui uma série de intervenientes, porque todos eles precisam dos outros para colaborar. O setor público precisa das grandes empresas, como a Cláudia mostrou, que colaboram com as grandes empresas, precisam das startups, as grandes empresas precisam das startups para trazer inovação, as startups precisam das empresas, precisam do setor público e, portanto, nós ao atuar nestas 4 áreas acabamos por tentar também atuar nas várias valências de mercado, por assim dizer. E pronto, e de forma geral é isto que temos vindo a fazer e a nossa abordagem em termos dos ODS é precisamente esta, ou seja, olhar para cada um dos problemas e perceber muito bem as suas causas e tentar trazer abordagens que vão ao encontro dessas causas e que diminuam o problema, criando um impacto positivo superior ao negativo. Só pôr-me aqui em mute. Muito bem, obrigado Rita por esta apresentação destas 4 áreas de atuação, muito interessantes e obviamente todas elas complementares umas às outras, portanto não se consegue estas alterações sistémicas, como estávamos a referir há pouco, se não tivermos esta abordagem sistematizada. Há uma questão, portanto vou começar a colocar algumas questões também para aumentar a interatividade, porque é isso que se pretende deste tipo de ações que estamos aqui a dinamizar, serem ações participativas. Há uma questão que se coloca, a Rita referiu na sua intervenção os títulos de impacto ambiental como uma ferramenta de financiamento para no fundo, fazer esta cruzada de transição, nomeadamente até eventualmente de implementação de ODS. Pode-nos explicar em mais detalhe o que é que são estes títulos, em que é que consistem e de que forma é que funcionam? Sim, então os títulos, uma correção, são os títulos de impacto social e não ambiental, Okay. Mas lá está, também podem ser aplicados para projetos com cariz ambiental, portanto. E os títulos, a Cláudia estava a sorrir, eu não sei se conhece os títulos ou se... Sim, pronto, ok, boa. Basicamente, como eu dizia, são um instrumento financeiro relativamente inovador. Qual é o ponto de partida? O ponto de partida é, então num país como o nosso, o Estado é o principal investidor social, certo? É o principal responsável, é aquele que mais dinheiro investe para tentar ir ao encontro dos problemas e resolvê-los, certo? Mas tem obviamente muitas falhas e muitas das soluções que estão implementadas hoje em dia não são as melhores e têm, como eu dizia, muitas falhas, tanto a nível de efetividade a resolver, portanto não resolvem tanto quanto deviam, muitas vezes, às vezes ficam-se pelos sintomas e tentam resolver, mas sem atuar precisamente nas causas, portanto aliviando, mas sem resolver as causas, e por outro lado, a nível de eficiência da alocação de recursos também não são as intervenções muitas vezes não são as mais sofisticadas, no entanto, o Estado tem muita aversão ao risco, logicamente, e não tem disponibilidade de capital para investir em novas soluções, assim, pronto, com grande à vontade. E, portanto, o que o título faz é, existe um problema ambiental ou social considerável naturalmente, muitas vezes sob a alçada do Estado, em que já existem soluções. E existem soluções inovadoras que trazem resultados superiores, em tese, superiores àqueles que o Estado tem hoje em dia, que as atividades que o Estado tem. Mas lá está, precisam de ser testadas estas soluções, certo? Precisamos de as testar e ir crescendo, fazer vários testes. Se calhar inicialmente começa-se por um piloto mais pequeno para testarmos e
efetivamente se os resultados são melhores, depois testá-lo a uma escala maior. E o Estado tem todo o interesse que isto seja testado, mas não tem disponibilidade financeira. Ok, mas existem investidores sociais, existem filantropos, existem departamentos de responsabilidade social que todos os dias investem imenso capital em apoiar soluções inovadoras. E muitas vezes, se estivermos a falar de filantropia, estamos a falar de dinheiro one way, ou seja, que vai sem necessidade de retorno. E é super importante, ok? A filantropia desta forma é extremamente importante. Mas encontrou-se aqui um formato um bocadinho diferente, que é, existe um problema, há uma solução que se propõe resolver o problema e apresentar resultados superiores ao que já existe hoje em dia, ao status quo. Existe um ou mais investidores que têm capital disponível e interesse em apoiar e vamos testar. Muito bem. E então, o que se faz é, e o Estado tem todo o interesse em saber e estar envolvido só para aprender. Então assina-se um contrato entre estas três partes, entre a entidade que vai implementar, entre os investidores sociais, privados, e o Estado, a entidade do Estado que seja responsável pela área que estamos a falar. E nesse contrato inicial, acorda-se uma série de métricas de impacto que a entidade implementadora acha que vai conseguir alcançar e compromete-se a alcançar. E, portanto, o projeto decorre 2, 3 anos, 4 anos, o que seja, e no final, portanto, ao longo do projeto vai-se medir o tal dito impacto e no final a entidade vai mostrar realmente os resultados que alcançou. E se cumprir as métricas que forem alcançadas, que são superiores às outras e que têm de se traduzir em poupança para o Estado, ou seja, se eu ao resolver um problema, certo, estou a gerar poupança para o Estado vai dizer, muito bem, assim sendo, como eu estou a ver esta poupança, eu vou agora sim, após os resultados, porque vocês foram melhores do que aquilo que já fazemos hoje em dia, portanto, significa que faz sentido e o vosso custo enquanto solução foi mais baixa ou igual ao que já temos, portanto, compensa desta forma. Muito bem, agora que terminaram, sim, eu vou pagar, mas paga após resultados. Portanto, é um mecanismo de financiamento por resultados, que é um bocadinho oposto ao que existe hoje em dia. E paga ao investidor privado e devolve-lhe o dinheiro. Pronto, e de repente o modelo que era de filantropia pura deixou de o ser e o investidor agora pode reinvestir aquele dinheiro como quiser, mas pode reinvestir no mesmo projeto ou noutro, nesta lógica. E, portanto, existe aqui uma otimização não só dos recursos financeiros, mas também permite-se que existam projetos com maior ambição e muito focados em métricas concretas e trazem os incentivos para que os resultados sejam medidos com muita robustez e, portanto, o grande objetivo é ir-se medindo e ajustando a intervenção à medida que o projeto é implementado para se alcançar aqueles resultados. E nós, mais, fizemos realmente alguns projetos de títulos de impacto social, não na área ambiental, eu sei que é o foco desta conversa, fizemos na área da empregabilidade, institucionalização de crianças, nunca fizemos nenhum na área ambiental, mas é possível, por exemplo, estivemos a estudar a implementação, por exemplo, de serviços de ecossistema. Não o implementámos porque é bastante complexo, porque normalmente um título precisa 1 ou 2 métricas que sejam caracterizadoras do tal impacto que se está a criar e não uma panóplia de métricas, porque torna mais complicado tudo isto. E um sistema de serviços de ecossistema, se calhar, acaba por ser mais complexo de medirmos o impacto. Mas lá está, existem casos, eu agora não consigo pensar em nenhum na área ambiental, mas tenho a certeza que é possível. Portanto, convido-vos a pesquisarem mas um bocadinho. Basta esse, Rita, basta esse, e Sim. Vamos já de seguida desafiar o Nuno Serra, que é o presidente do Laboratório Colaborativo Food for Sustainability, a pensar como é que podemos trabalhar em conjunto nesta área de serviços ecossistémicos, porque sabemos que o laboratório está muito focado também neste tema. Rita, antes de passar a palavra aqui para o Nuno Serra, e dar a perspectiva mais do setor agroalimentar e do como é que o setor agroalimentar pode e deve contribuir para a redução das emissões de gases de efeito de estufa,
Rita, o que é que faz falta? Como é que nós podemos acelerar? Obviamente as medidas que referiu, os 4 vetores são fundamentais. O que é que no vosso trabalho, no dia a dia, vocês sentem que ainda faz falta? É a questão das empresas não estarem suficientemente capacitadas para a transição que têm de fazer, é não terem os instrumentos internos para o fazer, é não terem financiamento para o fazer, é não estarem preparadas, por exemplo, para financiar essa transição, porque ainda não veem uma vantagem económica, que muitas vezes é o primeiro pilar da sustentabilidade de uma empresa. Portanto, no fundo temos esta questão de triple bottom line, não é? Portanto, uma hélice de três pás, em que a primeira é financeira, a sustentabilidade financeira. Não há empresas se não houver sustentabilidade financeira, primeiro ponto. Segundo, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social, no fundo, dos colaboradores, etc., o talento que acompanha estas empresas. O que é que, na sua opinião, Rita, faz falta ainda? Obviamente não há de ser apenas um aspecto, mas como é que nós podemos acelerar? É uma questão de capital? É uma questão de instrumentos financeiros para financiar essa transição? Ou são questões culturais, mais profundas, da nossa geração, que pensa de uma determinada forma, e a geração que ainda está vigente na maioria, estamos a falar obviamente na maioria dos casos, e temos de ter cuidado, porque há sempre exceções à regra, mas como é que nós conseguimos uma transição em massa, mais acelerada? Então, provavelmente, bom, lá está, é um conjunto de razões. Conseguem me ouvir bem? Muito bem. Sim? Boa. Sim. Estava aqui com medo, canete, às vezes, desculpem, pronto. É um conjunto de razões, mas eu diria, se tivesse de escolher assim, ou selecionar uma que seja mais considerável, é provavelmente aversão ao risco e medo de falhar. Porque eu acho que hoje em dia, então, e a COP26, toda a gente falava da COP26, toda a gente, mal ou bem, sabe que vivemos uma crise climática muito agressiva, toda a gente sabe que é preciso atuar, toda a gente sabe que é a prioridade que nós vivemos, e que nos cabe a todos, portanto, independentemente também do chapéu que usamos enquanto membros da sociedade, seja enquanto empresa, seja enquanto cidadão, investidor. E eu acho que o grande entrave neste momento é precisamente o medo de falhar, ou seja, esta pressão de recursos e esta pressão de quando eu escolher uma solução para implementar e tornar mais sustentável, e portanto tenho aqui um custo de oportunidade muito grande, não é? Vou ter de mudar muita coisa, ou no meu estilo de vida, ou na minha empresa, ou no que seja, ou na minha abordagem de fazer investimentos e no retorno que posso vir a ter. Portanto, há muita coisa a mudar. É este medo de tem de ser mesmo bem feito e não haver um mindset de risco, porque obviamente nós estamos a fazer uma transição muito grande, estamos a viver um problema que não temos a solução ou as soluções completamente definidas ainda, há muito trabalho a fazer para encontrarmos respostas, e eu acho que o grande entrave é precisamente em não aceitarmos e não termos a propensão a arriscar e aceitarmos que vamos ter de ir falhando, certo? Porque o custo de oportunidade é grande e é assustador. E eu penso que este é o principal motivo. Não é uma falta de educação, não é de educação. A educação existe ainda, portanto a gente sabe o que precisa de fazer, mas não é uma falta de percepção, pelo menos. Acho que já chegámos a um ponto em que toda a gente percebe que precisa de fazer alguma coisa, não sabemos como, mas o medo de o que temos de fazer acho que é assim o grande bloqueador. Muito bem, Rita. Essa é a questão cultural que muitas vezes temos, que queremos o one fits all, não é? E no fundo este caminho da transição faz-se muito iterativamente, é preciso muitas vezes, e aprendi a trabalhar fora, com grandes empresas como a HP, que há um portfólio de abordagens que é preciso ter, e esse portfólio custa dinheiro, sabemos que à partida 9 em 10 não vão resultar, mas que ao traçar esse caminho vamos conseguir lá chegar. Já agora, Rita, eu sei que vocês também estão empenhados e nós estivemos em conjunto a trabalhar também
na questão da economia azul. Qual é que é aqui as soluções que podem vir? Nós estivemos juntos num programa chamado Blue Bio-Based Value, também aqui com a Fundação Oceano Azul, com a Fundação portanto, Gulbenkian, a trabalhar em conjunto, para, no fundo, criar aqui uma economia azul, sendo que Portugal tem aqui uma área equivalente, quando for aprovada aqui esta nova zona económica exclusiva portuguesa, que abranja estes três fantásticos territórios, as ilhas e também o continente. Podemos ficar aqui com uma área equivalente a 92% da área de superfície terrestre europeia. Portanto, é um novo vasto continente que estamos a descobrir. Qual é a vossa perspectiva? Porque é que isto faz sentido nesta lógica de mitigação, transformação do nosso paradigma económico e sustentável? Então, eu acho que na COP, acho que um dos temas interessantes foi ter-se falado bastante mais dos oceanos e da importância que têm como parte da solução para este tema das alterações climáticas. O Tomás está aqui, nós não nos conhecemos, mas trabalhamos muito com a equipa do Oceanário. Aliás, portanto, saberá ainda melhor que eu. Obrigado, não é 92%, é 97%. 97%. Obrigado, Tomás. Mas, por exemplo, as florestas marinhas têm uma capacidade superior de absorção de carbono, por exemplo, às florestas tradicionais. Pronto. Quer dizer, é percebermos estas informações e o potencial que os oceanos têm. Portanto, outros exemplos, por exemplo, que saíram da Blue Bio Value, como estavam aqui a falar no chat, que agora é que vi, do potencial dos oceanos para esta temática. Temos, por exemplo, desenvolvimento de novos produtos usando materiais à base de algas, por exemplo, substitutos ao plástico, bioplásticos que sejam biodegradáveis, que não perpetuem o problema da poluição e da destruição dos ecossistemas, sejam eles em terra ou no mar. Utilização de algas para fazer, para outro tipo de produtos, shampoos, alimentares. Deixa-me pensar aqui noutros, que agora não estava preparada para falar na Blue Bio Value. E sabemos que o fitoplâncton produz 50% das emissões no fundo de oxigênio, no fundo. Também é uma floresta viva, as pessoas não têm noção de que o oceano também produz oxigênio, portanto é uma forma de regenerar também o ar e temos de cuidar. Totalmente. Outras, só assim muito, muito rapidamente, desculpem, só assim outras soluções que façam sentido. Por exemplo, a aquacultura é um tema extremamente importante, mais uma vez, para a preservação dos recursos marinhos, porque bom, a pesca ou o consumo de peixe irá continuar, provavelmente reduzir em alguns mercados, mas com o crescimento da população irá continuar, e o grande problema que enfrentamos é a pesca, uma pesca que não é sustentável. E, portanto, a aquacultura apresenta-se como uma solução alternativa para a produção de peixe. E existem imensas soluções, portanto, não só para promover a aquacultura, mas também para fazer com que a aquacultura seja melhor, para que a qualidade da água seja melhor, para que a utilização da água nestes processos também seja mais eficiente. Há uma série de projetos muito interessantes que preservam, lá está, o ecossistema marinho e que o permitem, e pronto, ajudam reconhecem o seu potencial para a resolução deste... E que vão precisar, Rita, de muito capital, não é? Porque tudo que é relacionado com o ambiente marinho é muito capital intensivo, portanto os 46 milhões é um princípio, mas provavelmente não será suficiente para implementar todas essas soluções. Portanto, teremos de contar com outros investidores. Então, passando aqui, Rita, já voltarei, mas passando então aqui a palavra ao Nuno Serra, que já referi, que representa aqui o laboratório colaborativo Food for Sustainability. Fala-se muito aqui nos desperdícios alimentares, fala-se numa agricultura intensiva de fitoquímicos e de agroquímicos e que não só polui os nossos lençóis freáticos, mas também causa aqui um conjunto de lixiviação, etc., e de dependência em químicos, muitas vezes de síntese, que são muito maus para os ecossistemas, biodiversidade, etc. Nuno, que forma é que, apresentando aqui o laboratório, que forma é que vocês estão a trabalhar estes temas, incluindo serviços ecossistémicos? O que é que são os serviços ecossistémicos, para quem não está familiarizado?
e quais são as linhas de atuação do laboratório? Muito obrigado, Gonçalo. Eu peço desculpa de não ter conseguido ativar, entretanto, a câmara, mas tenho estado deste lado a assistir a estas comunicações que no fundo, tocam muito também aquela que é a nossa missão, que é da intensificação sustentável da produção agroalimentar, e, por outro lado, depois, no outro extremo, a alimentação saudável e a saúde e bem-estar humanas. Portanto, dentro deste espectro, que é um espectro bastante alargado, nós temos neste momento na nossa agenda 5 pilares, e isto como contexto acho que é importante para o que tem estado aqui a ser dito. Temos desde logo um que é o da economia circular, aplicada a esta intensificação sustentável da produção alimentar. Estávamos neste momento a falar da aquacultura e um dos nossos tópicos é precisamente a aquaponia, a produção integrada em circuito fechado, em terra, de peixes, vegetais e algas. Portanto, sistemas multitróficos, a circularidade dentro de todas estas unidades produtivas é um tema que nos toca muito. E enquadrado aí temos também a valorização dos subprodutos, porque neste momento continua a haver muitas coisas com valor que vão para queima ou para aterro, e nós também temos na nossa missão valorizar esses produtos, seja por dar novos usos, seja por fazer uma extração seletiva e uma valorização seletiva de alguns compostos ou de alguns materiais que existem nesses subprodutos. Um segundo pilar muito óbvio de agricultura sustentável, e aqui nós costumamos dizer que queremos trazer mais ciência para a agroecologia. Já começa a haver estudos e dados objetivos sobre o impacto que tem a utilização de algumas práticas que muitas delas não são muito novas, aliás, eram práticas que já existiam há muitos anos, mas que não têm sido fácil aplicá-las em escala e tendo em conta aquilo que são as exigências das cadeias de valor que hoje temos. Portanto, todo esse mundo da agroecologia e da agricultura sustentável tem-nos levado, sobretudo, a trabalhar em pilotos, em demonstradores que possam servir de orientação, de guia, para que outros produtores depois consigam seguir esta linha e evitar, obviamente, cometer erros, porque muitos destes projetos acabam por começar de uma forma muito exploratória, mas havendo estes demonstradores, esta base de conhecimento, estes protocolos, nós conseguimos muito mais facilmente e com menos risco. Isto também é um aspecto importante na perspectiva do financiamento destas transições, conseguimos retirar risco e potenciar o scale-up destas. Temos um terceiro pilar que já falamos na questão dos serviços de ecossistema e também na questão dos recursos do território, sejam eles recursos endógenos e mais adaptados às condições de cada região, seja, por exemplo, a questão da água, que é uma questão central neste momento e não só para a atividade agrícola, mas também para a vida como um todo. Nós precisamos de água para viver, precisamos de água com qualidade e precisa a forma como neste momento gerimos a água que utilizamos. Os serviços ecossistémicos, os serviços de ecossistema, obviamente há um painel muito alargado de serviços que nós podíamos agora enumerar. No fundo, nós estamos mais focados onde tudo começa, que é na função do solo, a fertilidade do solo. Obviamente, associado a isso depois e da prática, das boas práticas da agricultura, nós conseguimos ter uma pegada carbónica positiva, favorável, isto é, nós conseguimos sequestrar mais carbono do que aquele que é emitido pela atividade, e
Temos depois a gestão da água, temos o alimento, temos a biomassa ou outros produtos que possam sair destas atividades. Portanto, esses eu diria que são aqueles essenciais. Não estou a falar da paisagem, do turismo e de outras atividades de natureza que também normalmente podem ser associadas a esta agroecologia. Esses também são importantes, mas o nosso foco está desde logo no solo, na água, na biomassa, no sequestro de carbono e na redução, em geral, das emissões de gases de efeito de estufa. Temos depois um quarto pilar de nutrição, o impacto do alimento saudável na saúde e no bem-estar humanos. Tem-se falado já bastante na questão de comer melhor, de fazer mais exercício e ter hábitos de consumo mais sustentáveis e mais adequados, mas de facto neste momento nós temos tecnologia para fazer muito mais e precisamos de trazer essa tecnologia para a prática, isto é, do ponto de vista daquilo que são as necessidades individuais de nutrientes. Nós somos todos diferentes, as nossas condições são todas diferentes e devemos ter isso em conta também nos alimentos que consumimos, porque, como o Gonçalo referiu, houve agora um estudo recente da Fundação Rockefeller que falava precisamente nisso. Há um terço do custo total, que é o preço do alimento, um terço que é o impacto na saúde e um terço que é o impacto no ambiente. Portanto, aquilo que nós pagamos é 3 vezes o custo do alimento. E pensar que nós gastamos tanto em saúde como em alimentação é assustador. E grande parte deste custo é custo associado a doenças como o diabetes, a obesidade, a hipertensão, o cancro, portanto, doenças que já estão diretamente relacionadas com aquilo que é a alimentação que fazemos. Portanto, tudo isto cai dentro deste pilar da nutrição e da funcionalização dos alimentos. Nós alimentarmos-nos com uma função, com um propósito. O último toca muito aquilo que a Rita falou, de levar a inovação e de promover o empreendedorismo nestas áreas, porque enquanto laboratório colaborativo nós somos uma estrutura que deve trabalhar em rede. Somos constituídos por um conjunto de associados a quem estes tópicos da agenda que eu referi têm interesse direto. Fazemos parte de uma comunidade neste momento de 35 laboratórios colaborativos que no seu conjunto já têm para cima de 500 investigadores, portanto estamos a falar já mesmo do ponto de vista do abraçar desafios multi-stakeholder, complexos, interdisciplinares. Nós neste momento já começamos a ter essas ligações estabelecidas e estas parcerias que temos com collabs como o Smart Farm Collab é apenas um exemplo do que nós devemos desenvolver muito para fora. Portanto, o desafio é global e temos esse desígnio e essa missão também de internacionalizar aquilo que é a nossa atividade e, obviamente, trabalhar com todos os stakeholders para desenvolver novas cadeias de valor, para que estes aspectos de sustentabilidade ambiental, económica e social que comecem a aparecer. Nós depois somos um collab com sede no interior, numa das regiões com menor densidade populacional, no tal interior abandonado que tinha perdido 70% dos seus habitantes desde os anos 50, portanto estamos a falar de estarmos mesmo no sítio onde as coisas terão chegado, se calhar, a uma situação mais extrema, mas temos este objetivo de trabalhar do interior e de Idanha Nova para o mundo e do mundo para Idanha Nova. Portanto, enquanto resumo daquilo que é o nosso posicionamento e a forma como nós estamos neste momento a olhar para o nosso desafio, é isto.
Na prática, nós depois estamos a desenvolver trabalho de campo, isto é, nós estamos a produzir alimento em modo biológico, que estamos em parte a utilizar para fornecer as biocantinas, e temos a felicidade de estar numa região que tem muita produção de alimento biológico, e já conseguimos nas escolas ter dias de 100% em biológico, e de facto agora esses dias têm que ser mais dias, e temos que ir para além daquilo que é este universo só das cantinas das escolas, e estamos a trabalhar já diretamente com agricultores, portanto isto é o chamado walk the talk, não é só orientar e dizer como é que se deve fazer, é experimentar, ver o que é que pode não correr bem, o que é que tem que se ajustar e iterativamente melhorar os protocolos para que eles possam ser aplicados de forma mais global. Obrigado, Portanto, Nuno. Algumas questões aqui que foram surgindo, portanto, como é que os laboratórios, neste caso o vosso laboratório colaborativo, que tu representas, como é que ele pode acelerar aqui e financiar esta transição da agricultura intensiva, digamos assim, mais convencional, a dita agricultura convencional? Não a podemos e não a devemos diabolizar, porque ela alimenta-nos na sua maioria, mas como é que nós podemos acelerar este processo de financiamento de conversão da agricultura convencional em agricultura, chamamos, sustentável? A Comissão Europeia estabeleceu esta meta de 25% da área arável agrícola europeia passar a ser certificada até 2030 biológica. Como é que nós vamos conseguir acelerar esse processo quando os agricultores sabem que nos primeiros 2, 3 anos de transição vão perder as suas produtividades, vão ser afetadas e vão perder dinheiro e, obviamente, perder dinheiro, nós não queremos matar agricultores, nós queremos tornar os agricultores mais sustentáveis. Portanto, como é que isto se vai fazer? Bom, eu desde logo aponto um fator que tem vindo, acredito eu também, e daquilo que é a experiência de contacto com os agricultores, a desmotivar alguma mudança, que é a situação financeira em que estão os agricultores. A forma como as cadeias de valor estão estruturadas e o grande peso está na distribuição e no processamento, quer dizer que fica muito pouco valor para o agricultor neste momento. Com o impacto que advém das alterações climáticas, com o aumento da necessidade de utilização de inputs, de fitoquímicos, de fertilizantes, de água, de mecanização, de combustível, tudo isso tem vindo a pesar negativamente nos resultados dessas operações. Portanto, desde logo é necessário mudar o jogo, e mudar o jogo nós podemos fazê-lo de várias formas. Uma delas é através de pequenos pilotos e projetos colaborativos que depois que vão dando algum oxigênio para que depois essa mudança comece a alastrar. Outra é de forma mais, eu diria, mais dolorosa e mais abrupta, que é quando as explorações deixam de ser viáveis e deixa de haver capacidade de produzir, porque neste momento já não há retorno para o agricultor, essas produções serem substituídas por outras que tenham, by design, uma maior preocupação de sustentabilidade, desde logo económica. E como é que os Ao polos de fazer o inovação mesmo, digital, falamos há pouco dos polos de inovação naturalmente, digital. eu ia referir isso, esta transição ecológica está associada também pelas políticas a uma transição digital. E o facto de nós estarmos neste momento envolvidos de forma tão direta num polo de inovação digital para o setor agroalimentar é porque também o digital e os serviços digitais têm um papel fundamental nas cadeias curtas, na agricultura de precisão, na alteração das práticas agrícolas. Portanto, temos uma panóplia de serviços que já existem e
cujo maior desafio é, neste momento, a adoção e a adequação a contextos diferentes, porque eles podem ter tido bons resultados num determinado contexto, mas quando os retiramos para outro, podem necessitar de alguma adequação. Sobretudo, o que estamos neste momento habituados a ouvir em todo lado, que é a utilização da inteligência artificial e de Big Data, de sensorização proximal e remota, tudo isso requer adequação ao contexto, e esse é um dos trabalhos que estes polos de inovação digital também se propõem a fazer. Muito bem. Muito obrigado, Nuno. E já agora deixo a nota de que participamos há pouco tempo, para todos os interessados que estejam, no fundo, a focar este tema de sustentabilidade no setor agrícola. A Comissão Europeia está a começar a preparar a missão SOL, que é uma das 6 missões, como sabem, do programa Horizonte Europa, e nós estamos muito focados e empenhados na missão SOLOS, portanto é um dos verticais em particular, e nesse sentido vão abrir as chamadas lighthouses. Portanto, estamos a falar de demonstradores, porque já foi dito aqui, e o Nuno, no fundo, enfatizou esse tema, os agricultores farão a transição quando tiverem exemplos, bons exemplos, de como essa transição se faz, e como é que ela se gera, e como é que economicamente se navega esse momento de transição. Portanto, estas lighthouses não serão mais do que conjuntos de, digamos assim, de agricultores a trabalhar em conjunto, nestas novas práticas regenerativas, sustentáveis, de transição, no fundo, de modelos convencionais para modelos sustentáveis, em que possam quantificar então os seus serviços ecossistémicos e, para além de receber o seu output por produtividade, por hectare de X do que tiverem, da cultura que tiverem, ou das culturas que estão a produzir, podem também ser complementados com estes tais serviços da ecossistema que o Nuno falava há pouco. Portanto, o tempo não vai chegar para aprofundarmos, com muita pena minha, todas estas temáticas, desde as questões das políticas públicas, de financiamento, às questões de, digamos assim, de implementação, de aceleração destas ideias, destes negócios que nos trouxeram. Havia muitas ideias, com certeza, foram faladas aqui para acelerar, para implementar, fazer de Portugal um estudo de caso desta transição, que esperemos que seja dos primeiros países, e sabemos que temos algumas vantagens competitivas nesta área, nomeadamente já falamos do oceano também, é uma vantagem que outros países não terão pela sua situação geográfica. Nós temos 97% da área aqui para além terra, portanto em mar, e portanto devemos aproveitar isso para nosso, oxalá saibamos aproveitar todos esses recursos endógenos da melhor forma. Posto isto, agradecer a todos a participação, julgo que foi uma ação esclarecedora, pelo menos como kick-off do tema, para deixar aqui algumas ideias para trabalhar mais tarde, e volto a passar a palavra à Cláudia, e agradecendo obviamente o convite para moderar. Muito obrigada, Gonçalo, e muito obrigada a todos os oradores. Foi, sem dúvida, uma discussão muito ativa e interessante aqui para todos os participantes. Iremos ter agora aqui um período de um coffee break durante 10 minutos, portanto, iremos retornar às 4h02 com uma apresentação diretamente do Climate Geek sobre como é que estas instituições, estas iniciativas se podem juntar ao Climate Geek e efetivamente terem um impacto a nível climático. Portanto, iremos ter então este coffee break, poderão continuar nesta sessão, podem retirar a câmera e o microfone, e em 10 minutos começamos novamente. Muito obrigada.
Boa tarde a todos. Iremos então dar início à próxima sessão. Para esta sessão, portanto, após este grande debate sobre o financiamento destas iniciativas com impacto climático, entre outras, iremos ter aqui uma sessão sobre o modelo de comunidade do IT Climate Kick. O IT Climate Kick acaba por ser a entidade financiadora e a entidade que suporta este evento aqui hoje, e desta forma esta sessão prende-se um pouco o objetivo de vos apresentar formas e metodologias para acabarem por se ligar aqui ao IT Climate Kick e colaborarem com o mesmo. Dessa forma, vamos ter uma apresentação agora em inglês pela Beatriz Camacho Ávila, gestora do ecossistema IT Climate Kick dos países RIS. Então, irei passar aqui a palavra à Beatriz. Beatriz, I'll pass it to you, so you can share your screen and do your presentation. Se alguém tiver questões, teremos um período no fim da sessão para todas as questões e poderão também colocar já no chat. Now I'll pass it to you, Beatriz. When you want, you can start and share your screen. Can you, Claudia, confirm if you see my presentation correctly? Okay. Yes, you can see it. Good afternoon, everyone. Amazing. Good afternoon, everyone. Even if I've been told that my name looks Portuguese, I'm afraid that I'm Spanish. My Portuguese is very bad, so I will need to present the Climate Kick community model in English. And I'm going to start with an introduction, because I think it's important that you know very well what is the EIT in order to understand why Climate Kick is presenting a new community model. So as I said, I will start with a brief introduction. And the European Institute of Innovation and Technology is a European Union body created in 2008. And the mission is to strengthen Europe's ability to innovate. We are an integral part of Horizon Europe, the EU's framework program for research and innovation. And just to give you an idea of the size of our portfolio, the budget for the period 2021-2027, it's going to be 3 billion euros. To deliver this mission, the EIT created 8 knowledge and innovation communities, and you can see them on the, and I belong to the first one, the one that works towards a prosperous, inclusive, climate resilient society. So very quickly, why the KICs or these communities? The idea behind the EIT is that innovation flourishes best when the right people are brought together expertise. And for this, we use the so-called knowledge triangle innovation, putting together representatives of business, research, and education to create an optimal environment for innovation. In Climate Kick, we adapted, or we changed a little bit this model because we use the quadruple helix, which only means that we added a fourth representative to the equation, and it's that we like to work with government actors. So as I promised Claudia, my presentation is going to be very brief. So far was the introduction. But again, I think it's important that you know what is the EIT and which is our model, because since this is a workshop on funding climate action, I think it's important that I explain you this graphic that you see. Even our partners don't know that the EIT created the KICs, trying to replicate the so-called Silicon Valley or even MIT model. The mission was to boost public-private partnership in innovation. And for this, the objective of achieving financial sustainability in the long term is essential. In pursuit of this goal, the KICs, or for example, Climate Kick,
needs to look to diversify the revenues and investment sources by mobilizing funds from the public and private sources. And the KIC should attract and engage the widest possible range of revenue stakeholders. And in this graphic, you can see the EIT funding over from 15 to 18 years, depending on which variables you consider. But you can see that the EIT support to these communities follows a pattern of from the first 2 years is the startup, ramp up, maturity, and exit. And to give you an idea, and this is what I wanted to explain you before I explain the community model, is that my KIC, Climate KIC, we are in our 11th year. We were created in 2010. So more or less we are, I don't know if I can use, yeah, if you can see the laser, but we are here. So as you can see, the last years were like very challenging because the EIT funding decreased exponentially, even almost. So I'm here to explain you one of the actions that the KIC started to compensate this, and this is the new community model. The community model is going to offer to its members 4 different services. I'm not going to read the definition, and later I will share with Claudia a brochure where you can have more details. But basically 4 services: connection and orchestration of initiatives, projects, etc. Insights and learning, basically will be peer-to-peer and also capacity building training. Looking together for funding, both public and private, and policy, sharing with the community the latest EU landscape. There's going to be 3 types of membership, and you can see on the slide the corresponding fees. For those that know Climate KIC current fees, they are the same ones as the EIT request. And very quickly, the first level will be the Explore membership, and this will be suitable for organizations who are new to the topic of system transformation, regeneration, decarbonization, climate resilience, and they want to start their community, what we call the community-based innovation journey. The second one, Learn membership, is suitable for organizations who want to increase their understanding about system transformation, and they are more motivated by sharing insights with and learning from others. And the third category, which is the more active, is Drive. Drive membership, and is suitable for organizations who have a high commitment to system transformation and are already engaged in climate innovation activities. And this is my, well, not the last one, the second to the last slide. And I wanted to show you a timeline because, of course, we are still Climate KIC and part of the EIT. So the delivery and the implementation of this community has been a co-creation process with the current members. And right now, we will be very soon in this first step, January 1st, when the community will start. And this means that our current EIT members will be transformed into Drive members. And then there will be a process with different milestones, like in March, April, until the end, where we will specify and tailor the last details of the community. But as you can see here, Climate KIC management is very ambitious, and from our right now, we have 400 members. The goal is to reach very soon 4,000 with this new structure. In case you are interested in joining the community, or you want to learn more about what is going to be, you can go to this website. You will have more information. And if you specific information, do not hesitate and email our community desk.
and they will be happy to assess your specific situation and tell you, for example, which 3 of the memberships it will be better for you. And I hope, Claudia, that I respected the time that you kindly offered. But again, thank you. And I hope it's, I'm not sure if we have time for questions, but this is the ClimateKick new community model that, as I said, will start in January 2022. We have here 10 minutes for questions. For now, there's no questions on the chat, but I would like to ask the audience, if you have any question, you can just say it, or you can also publish on the chat. I think for now we don't have any questions, but we will share this brochure that you're going to send me. We will also share the presentation that has your contacts. So in case any of the audience here wants to reach out to know more, and more specifically, there's different types of partnership, different benefits in each one of them, and you are able to contact them and understand what is best for you according to what you need and according to what you expect from ClimateKick. So thank you so much, Beatriz, for your presentation. And we will now go to the last presentation. So I will switch again to Portuguese. Thank you so much, Beatriz. Para a última sessão, teremos então aqui uma apresentação. Portanto, neste momento já vimos um bocadinho o contexto e o ecossistema do financiamento na ação climática. Tivemos então uma apresentação sobre o que é o ClimateKick e quais são os benefícios de se juntarem ao ClimateKick, esta rede de impacto na ação climática. Iremos passar agora para a última apresentação sobre o ClimateKick em Portugal. Portanto, como é que podem interagir com o ClimateKick em Portugal, quem é que nós somos e os resultados das iniciativas que já organizamos em Portugal. Desta forma, eu irei então partilhar o meu ecrã. Pronto. Para explicar aqui um bocadinho o que é o ClimateKick em Portugal. Portanto, o ClimateKick em Portugal é constituído por um hub que representa o ClimateKick em todas as suas atividades em Portugal e em todas as atividades relacionadas com educação, inovação e empreendedorismo. Dessa forma, o ClimateKick aposta e suporta a inovação sistémica a nível ambiental, promovendo uma colaboração entre toda a comunidade em termos de envolvimento de vários stakeholders em projetos de inovação, educação e também empreendedorismo. Portanto, este hub está presente em Portugal desde 2016 e para o ano será composto pela BGI e a FCT Nova, que irão então organizar e representar o ClimateKick em todas as suas atividades. Para vos dar aqui um bocadinho do contexto do que são os projetos que desenvolvemos e também os resultados que já tivemos. Portanto, a nível de programas de aceleração, existe um programa de aceleração de startups em Portugal, que já conta com 6 edições, portanto, a primeira edição foi em 2016. Neste programa, o objetivo é apoiar startups tecnológicas que tenham um impacto ambiental a nível de adaptação às alterações climáticas ou mitigação dos efeitos das mesmas, e desde 2016 já foram apoiadas 30 startups que, após o programa, levantaram 13 milhões de investimento. Portanto, o programa em si tem como objetivo apoiar poucas startups, mas da melhor forma, e ter um programa muito personalizado para as mesmas, através de ações de formação, através de desenvolvimento de negócio e desenvolvimento da rede e também de financiamento que acabamos por dar às nossas startups. Temos também 7 programas de inovação financiados pelo IT ClimateKick e desenvolvidos em Portugal e também com outros países,
Estes programas são de várias áreas, temos programas em áreas mais do impacto ambiental a nível das cidades, a nível da agricultura, a nível da mobilidade. Portanto, estes programas, muitos deles foram financiados inicialmente pelo Climate Geek e agora já têm o seu desenvolvimento próprio, com os seus stakeholders e financiadores próprios, e poderão também contactar-nos para falar e para explorar conexões em cada um deles. E a nível de educação, temos vários programas que organizamos em Portugal, nomeadamente a Journey. A Journey foi já organizada durante 4 anos. A Journey é uma summer school europeia que se realiza em Portugal e também noutros países e tem como objetivo juntar não só estudantes, mas também jovens que acabaram de ingressar no mundo do trabalho, que pretendam explorar aqui um bocadinho mais as alterações climáticas, a criação de ideias para solucionar as mesmas, em conjunto com stakeholders que já o estão a fazer e que têm desafios ou potenciais soluções para os mesmos. Esta journey é aberta a todos, a todos da União Europeia, é também gratuita e poderão juntar-se também caso tenham esse interesse. Temos também o programa Pioneers into Practice. Este programa tem como objetivo a suportar jovens que acabaram de ingressar no mundo do trabalho, portanto, ou finalistas ou que tenham até 2 anos no mundo do trabalho, e é aqui um programa de intercâmbio entre estudantes de Portugal e instituições de outros países, em que este intercâmbio tem o objetivo de ser para trabalho de impacto, para o desenvolvimento de projetos dentro desta área, em associações que estão ligadas e pretendem ter aqui, a cerca de 2 meses, um estudante que acaba por ajudar a resolver um destes problemas a nível ambiental. Ao longo desde 2016, já foram apoiados 160 participantes em todas as atividades educacionais e temos também mais de 100 entidades envolvidas em todas as nossas atividades. Portanto, este acaba por ser aqui um bocadinho o nosso track record, a nossa experiência e o que temos feito em Portugal. Para além destas atividades de educação e empreendedorismo, realizamos também eventos tais como hoje estamos aqui a fazer, eventos para a comunidade, sobre aprofundar tópicos que consideramos relevantes para a comunidade debater e para juntar stakeholders que possam então colaborar. E dessa forma, estamos sempre abertos a entidades se juntarem a nós. O Climate Geek em Portugal age aqui como um conector. Portanto, para além de conectar a comunidade em Portugal, temos também esta capacidade de conectar com comunidades de outros países através da rede do OIT Climate Geek. Portanto, mais do que uma entidade financiadora, é também uma entidade que acaba por criar estas conexões, estas pontes entre várias entidades que querem efetivamente implementar iniciativas a nível climático. Posso dizer que para o próximo ano já temos aqui várias atividades também a serem mediadas para serem desenvolvidas, atividades que serão a Journey, Pioneers into Practice e o Acelerador, mas para além disso iremos também desenvolver um hackathon com várias cidades na área nestas ideias e nestas soluções para os objetivos sustentáveis das cidades. Iremos também realizar formações a nível de agricultura e novas técnicas dentro desta área. Mas, para além disso, continuamos abertos. Portanto, se tiverem alguma entidade que queira, de alguma forma, implementar uma atividade a nível de inovação sistémica e procuram uma rede que vos possa apoiar em entregar esta atividade ou procurem parceiros internacionais que vos possam apoiar, o Climate Geek em Portugal acaba por ser essa entidade. E, para além disso, conta também com a expertise da BGI, a nível de aceleração de ideias, e com a ECET Nova, a nível de conteúdo e tudo o que seja esta parte de educacional das iniciativas, que acabam por também dar este contributo a todos os projetos envolvidos. Dessa forma, eu irei partilhar esta apresentação com vocês e estamos totalmente abertos para ter reuniões, para conhecer-vos e perceber de que forma é que podemos colaborar nas próximas atividades não só do Hub, mas atividades que vocês estejam a desenvolver para o próximo ano. Desta forma, este é o meu último slide, portanto, mais do que uma sessão, era aqui um pouco um convite
apresentar-nos e um convite para se conectarem connosco, portanto, para falarmos, para potenciais colaborações para o próximo ano. Para colaborarem com o Hub, não precisam de ser parceiros do Climate Geek, claro que existe essa possibilidade e também benefícios dessa parceria, mas existem aqui outras possibilidades de colaborarem com o Hub, mais no sentido informal. Dessa forma, convido-vos a todos a falarem connosco, que estamos disponíveis. E encerro então este evento agradecendo a todos os participantes que estiveram presentes. Esta sessão está a ser gravada e será partilhada com todos os intervenientes que estão aqui hoje, mas poderão também partilhada com outras entidades que considerem interessantes e que terão aqui benefícios ou que terão interesse em juntar-se ao OIT Climate Geek ou de alguma forma colaborar com o mesmo. Portanto, iremos partilhar a todas. Tenho aqui algumas questões relativamente ao meu contacto. Eu vou-vos enviar a todos um e-mail, mas partilho também já aqui o meu contacto. Caso tenham algum interesse, alguma questão, poderemos sempre ter uma reunião introdutória para podermos falar melhor. Portanto, deixar aqui o meu contacto. Como podemos conectar das próximas semanas, e-mail ou telefone, eu diria que poderão enviar-nos um e-mail. Também aqui, devido ao período das férias, poderemos demorar algum tempo a responder, mas iremos a responder a todos. Temos todo o interesse em colaborar com várias entidades. Portanto, enviem-nos um e-mail, entrem em contato connosco. É para isto que estamos aqui hoje, para criar esta comunidade e ativá-la. E dessa forma, queria agradecer a todos os presentes. Nós iremos partilhar também as apresentações e os contactos dos oradores, tal como os links que foram partilhados aqui no chat, iremos partilhar novamente, portanto, não ficarão aqui esquecidos. E desejo uma ótima tarde e umas ótimas festas que se avizinham. E muito obrigada a todos.